A gente vai continuar a leitura do capítulo 8 do livro Filho de Peixe, que se chama Não Tem Jeito, é Ir Adiante. O Nino já tinha voltado, já tinha conversado com a mãe, e aí ele resolveu ir conversar também com o professor para ver o que ele achava. E o professor contou para ele que o professor não morava lá na vila, mas o pai, o avô dele tinham morado lá, e que ele se sentia parte da vila também, e que ele pensava que as pessoas de lá não consideravam ele parte porque ele não morava, mas ele tinha toda uma história com a vila, né? E ele saiu para virar professor porque era o sonho do pai, o pai não conseguiu virar professor, mas ele viu o filho virar professor. Continuando então. Terminou assim: se a vila ia fazer a coisa errada, como podia eu fazer a mesma coisa que todo mundo? Meu pai, por que o senhor não me ajuda? Fiquei pensando. Minha mãe diz que a gente precisa fazer menos e pensar mais. E tem dias que ela não faz nada, só fica na janela. Eu pergunto se ela está pensando em tudo que quer fazer. Ela diz que não, que está pensando em tudo que nunca fez. Minha mãe é estranha às vezes. O professor tinha falado do esgoto. A Malu também tinha falado. Eu precisava descobrir mais sobre esse negócio de dinheiro entrar e nada sair. Precisava pensar mais um pouco. Tinha que haver um jeito. O professor tinha falado que a vila ia fazer a escolha errada. Eu sabia o que a vila ia escolher. Sabia o que o meu pai ia falar, e quando ele falasse, todo mundo ia fazer. Se isso era errado, o que seria de nós? Eu não conseguia achar nada que eu pudesse dizer. Quem ia me ouvir? E meu pai? O que ia pensar de mim? Depois de pensar mais um pouco, eu achei que sabia de uma coisa. A assembleia ia chegar logo. Estava esperando a volta de Josué, que andava para fora e era o mais velho. Eu não podia falar com meu pai do que tinha ido fazer na nenhuma. Ele ia ficar tão furioso por eu ter saído no mar sozinho, noite escura, que não ia escutar mais nada e ainda eu ia ficar de castigo por um tempão. Os outros, não adiantava falar com Raimundo, com Juliano, Tião, Estela. Se era para falar, eu precisava que fosse com gente que fosse pelo menos me escutar. Fiquei até tarde pensando. Esse negócio de pensar cansa muito a gente. E eu dormi e acordei no meio da noite para beber água e pensar um pouco mais. Mas, quando eu acordei de manhã, de verdade, eu achava que sabia o que eu ia fazer. Pelo menos eu achava que sabia, e isso já era um começo. Tem que ser. A assembleia foi marcada para uma quarta-feira porque Josué voltou do mar e o prefeito Matos disse que podia nesse dia. Mas tinha que viajar depois e era coisa importante. Minha mãe tinha falado para eu ir cedo, porque ela e meu pai tinham que estar com as pessoas e me queriam por perto. Hoje era importante demais pra gente não ficar junto. O que minha mãe sabia? Eu sempre gostei do jeito de todo mundo ir chegando em dia de assembleia. O povo daqui é assim, meio sério, meio divertido. Todo mundo trabalha duro. As coisas nunca são fáceis, mas todo mundo se conhece, todo mundo é amigo ou parente. Todo mundo sempre tem uma brincadeira, uma coisa pra falar. Acho que é um jeito de se gostar uns dos outros, mesmo que a gente não fique mostrando assim de qualquer jeito. Hoje o povo estava todo sério. As pessoas vinham e falavam com minha mãe, com meu pai. Meu pai saía de perto com cada um, ouvia de novo. Então falava alguma coisa que eu não conseguia escutar e as pessoas iam sentar. Prefeito Matos chegou com o jeito dele de quem sempre não olha pra gente. Ele fala pra todos, faz como se conhecesse, mas não sabe de nada mais do que o nome da família e quantos votam. Isso é o que meu pai fala, não sei se é. Josefa chegou, ela é vereadora, todo mundo vem conversar. Helena! Psh! Helena! Sai daí! Josefa chegou. Ela é vereadora. Todo mundo vem conversar. Josefa não fala, mas sabe ouvir e as pessoas gostam dela. Atrás dela eu vi Ritinha, sempre com os óculos, e hoje ela carregava a mochila e parecia pesada. Eu dei oi e ela se escondeu atrás da Josefa, como sempre faz. Josefa me olhou. Olhei para ela. Foi sentar mais atrás para não perder nada do que acontecia e para não precisar falar muito. Eu sentia pior do que nunca senti. Como pode a gente sentir tanto que parece que o osso aperta? Perguntei ao professor se ele ia vir. Não, não adianta. Mas sem o professor? Vai ser o que tiver que ser, Nino. Eu ainda não posso. Um dia, quem sabe. Mas se souberem que o senhor é do povo, que seu pai era. Um dia, Nino. Então, era só eu. O prefeito apresentou o povo do governo que tinha vindo para participar. Eles têm que estar juntos, senão a assembleia não vale.
Eles têm que declarar que o povo se reuniu, debateu e decidiu. O prefeito Matos não falou a favor nem contra. Disse que a vila era quem ia decidir, que ele seguia a voz do povo. Sei. O povo do governo veio atrás e mostrou coisas, números, fotos do coral. Disseram que a universidade tinha os dados, que havia todas as condições para montarem aqui uma área de proteção permanente, que o governo tinha tudo pronto. O sujeito do Ibama era quem falava. Os recifes de coral estão sendo ameaçados em todo o mundo. Se ninguém fizer nada, eles morrem. Se eles morrem, todo o ecossistema é destruído ou abalado. A gente precisa cuidar do ecossistema. De gente vocês não precisam cuidar, não é? Já começava o pessoal mais nervoso a falar. Isso não ia acabar bem. Como não, senhora? Nós estamos pensando em gente, nas pessoas e em tudo. Na natureza, nos peixes que precisam se reproduzir. Mas seguem queimando a Amazônia e vocês deixam. Não é verdade. Nós lutamos contra as queimadas e o desmatamento, e ele vem caindo a cada ano. Em vez de desmatarem o mundo, desmatam meio mundo e isso é bom? Não, não é assim. Por que vocês não resolvem o que importa e nos deixam em paz? Mas se a gente não fizer nada, fica pior. O Ibama pode ajudar. Os senhores precisam entender. O coral vai se recuperar e vai ser bom para todos. Em quanto tempo? Não sabemos. Pode ser que em uns 3 anos ele já tenha recuperado a sua vitalidade o suficiente para uma ocupação parcial poder voltar a acontecer. 3 anos? O que a gente vai fazer em 3 anos, moço? Morrer de fome? Vamos todos para a favela na capital? Pronto, tinha começado. Era bem como eu achava que ia ser. O sujeito do Ibama me parecia ser um sujeito bom. Ele queria ajudar, mas como? Os senhores não ficarão abandonados. A área de proteção inclui serviços médicos para a população. Nós vamos contratar pessoas para nos ajudar na demarcação e controle da área. Alguns vão ter emprego e o governo vai pagar um salário auxílio mensal para os pescadores. Vocês não vão ser abandonados. Nós vamos receber esmola do governo, é isso? Esse era o meu pai. E todo mundo ficou quieto. Como? Nós somos gente trabalhadora, moço. Sempre vivemos da nossa pesca e do nosso trabalho. Nunca pedimos nada de ninguém. E vocês querem que a gente aceite essa esmola para parar de fazer a única coisa que a gente sabe fazer? Que a gente gosta de fazer? O senhor não entende? Pois eu acho que quem não entende é o senhor, disse meu pai, na voz que ele usa para terminar com qualquer briga aqui na vila. Quando ele fala desse jeito, tudo para. O que o senhor não entende, falou meu pai, é que nossa gente sabe fazer uma coisa. Faz isso desde sempre, desde muito antes de o senhor nascer. Não sabe fazer outra coisa, porque não quer fazer outra coisa, porque ama o que faz. A gente sabe sair antes do pôr do sol e ir para o mar buscar o sustento das nossas famílias. É isso que a gente sabe fazer e é o que quer fazer. Se a gente começar a viver de esmola, não vai mais ser a gente. O senhor consegue entender isso? O sujeito do Ibama não sabia o que falar. Meu pai olhou para ele e fez que não com a cabeça. O homem do Ibama entendeu que era não mesmo. Todo mundo entendeu. Meu pai disse que ia seguir adiante com a assembleia, que todo mundo havia escutado, que agora era hora de votar. O sujeito do Ibama tentou dizer alguma coisa, mas desistiu. Não ia adiantar. Antes de começar o voto por família, como sempre, a nossa tradição manda perguntar se alguém, um de vocês, quer falar. Todo mundo ficou quieto. Meu peito foi para dentro. O que é que existe que faz a gente fazer o contrário do que sente vontade? O que é que faz a gente ir para o outro lado e fazer o que a gente mais teme? Fazer o que a gente sabe que vai ser um fim. Alguém tem algo a dizer? Perguntou meu pai. Ele precisa perguntar 3 vezes antes de continuar e fazer a votação. 3 vezes, meu fim. Alguém? Perguntou meu pai, já olhando para a lousa da escola que usa para marcar os votos e começar a chamar os nomes. Que fale agora, disse meu pai, pronto a ir adiante. Eu lembrei de uma música que eu gostava muito quando cantavam no bar do Raimundo. Era a música de pescador, que sabe que a vida é dura, não tem jeito, mas que é a vida que se tem e que há de ir em frente. Eles cantavam assim: o mar escurece, o vento cresce, não tem jeito a ir adiante. Não tem jeito, tem que ir adiante. Alguém? Perguntou meu pai. Senti como uma mão me empurrando para o meio da sala, sem eu querer ir mais indo. Todos me olhando. Meu pai. Você, Nino? Eu sim, meu pai. Ele me olhou sem entender. Então acho que entendeu. Nino quer falar. Fez sinal para eu vir mais para frente, diante de todo mundo. Então fale.
Olhei para as pessoas. Pareciam que nunca tinham me visto antes. O que eu fazia ali? Eu queria que vocês escutassem uma pessoa. Eles continuavam me olhando. Vi minha mãe. Engraçado. Parecia que ela sorria para mim. Devia ser a minha cabeça querendo que ela sorrisse. Eu só quero isso, que vocês escutem uma pessoa como se ela fosse eu. Meu pai ficou pensando, depois pareceu que tinha entendido de novo. Meu pai. Então, que essa pessoa fale. Todos de acordo? Ninguém disse nada. Meu pai fez sinal para ir em frente. Eu olhei para ela. Quem é essa pessoa, Nino? Perguntou meu pai sério. Ela, eu falei, e apontei para Malu, que saiu de onde estava e veio para perto de mim. Ela é quem vai falar por mim se vocês ouvirem. Malu ficou parado, olhando ao redor. Ninguém disse nada, e então começou a falar. O coral é um ser vivo, um dos mais complexos da natureza, um dos mais belos e mais ricos, e um dos mais delicados. Ele parece duro como rocha e é, mas não é resistente como rocha, longe disso. O coral é fonte de vida e isso vocês sabem. Ele protege muitas e muitas espécies que só existem ao redor dele. Ele alimenta uma enorme quantidade de seres de diferentes tipos e nos alimenta. Eu não conheço nada mais lindo na natureza e resolvi dedicar a minha vida toda a estudar o coral, para saber como se pode ajudar, fazer com que cresça e com que viva. Por isso foi que eu vim para cá, para a ilha que vocês chamam de nenhuma, para entender o que estava acontecendo com o coral daqui de vocês. Tudo que a gente via nas imagens de satélite não conseguia compreender. Eu vim para compreender por que o coral de vocês estava morrendo desse jeito e se havia alguma coisa que se podia fazer para evitar essa tragédia. Malu falou do jeito que ela fala e a gente parece que não consegue parar de ouvir. Eu via que o povo já tinha mudado e agora eles estavam escutando de verdade. Ela fala de um jeito que não tem como duvidar. Por isso eu tinha falado que era ela quem tinha que vir até aqui e falar para as pessoas o que ela havia falado para mim. Não só para mim, eu tinha ido até lá, de novo, explicar para ela que ela precisava falar. Isso é que eu tinha feito. E por isso, agora era assim, aqui na frente, indo adiante. O próximo capítulo se chama Nenhuma. E o Nino vai contar como que ele fez para convencer a Malu de falar na frente da assembleia inteira.